momento de virada exato, assim, né? Porque o que aconteceu? Eu estava lá com as minhas palestras, tendo prejuízo todo mês, mas era um prejuízo pequenininho e tal, mas foi zerando ali um pouco o caixa. Mas ainda tinha uma reserva financeira. Quando eu resolvi entrar no digital, aí tem aquela frase que antes de melhorar, piora. Piorou muito. Porque, primeiro, eu estava há 1 ano me adaptando com o jogo de empreender, que já era tudo novo. Agora, você sair do presencial, do offline, e ir para o online, aí é outro mundo mesmo, né? Muita coisa nova. E, primeiro, que era grego para mim, copy, tráfego, lead. Eu falo, o que eles estão falando, gente? Que tanta coisa assim. Então, era muito grego. Quando eu comecei a entrar no digital, a primeira pessoa que eu vi foi o Conrado, comecei a acompanhar, depois fui para o Érico, e foi fruto de uma agência que me procurou. A agência que me apresentou ainda. E a Queria te agência lançar, veio a para agência. mim. Oi? A agência queria te lançar, A era isso? agência queria me Tá. lançar. Só que eu era cobaia da agência, esse é o pior. A gente tinha acabado de surgir, tinham 2 sócios. Aí eles falaram: assiste esses vídeos, Tati. Você tem potencial, vamos ganhar milhões juntos. Então você faz o seguinte: você só me paga 50 mil para a gente poder fazer um tráfego aqui. E eu não tinha nem o produto online nem nada ainda, né? E a gente vai fazer isso, tal. Paguei os 50 mil, gravei uns vídeos. Eles perderam os vídeos, desmancharam a sociedade, sumiram do mapa. A Nossa. gente não chegou nem a lançar. Foram 50 mil jogados no lixo ali. Mas foi 50 mil para eles me apresentarem, porque se não fosse eles, não teria também conhecido o Conrado e o Érico, né? Beleza. Aí eu peguei, fiquei meio chateada e fui para uma outra agência. Aí essa outra agência pegou e falou: não, nós não vamos pegar 50 mil seu de uma vez, não, vamos pegar aos Aos poucos. Você vai investindo todo Aí, se não, aos mês, poucos, tudo tal. bem. Aos poucos aí já fica melhor, né? Aí você vai investindo todo mês, a gente vai organizando a casa, vamos pegar o seu CEO, SEO, né? Vamos colocar o SEO, vamos não sei o quê. Né? Então eles ficaram 6 meses só organizando a casa pra gente lançar. Quando a gente foi lançar, tava dando tudo errado. E eu peguei e eu tava assistindo as aulas, eu comecei a assistir o Fórmula. Na hora que eu assisti o Fórmula, eu falava, gente, mas a agência pediu para fazer isso, é o oposto do que o Fórmula está falando. Aí eu chegava lá na agência, você viu que na aula ele falou fazer isso, isso e isso? Aí a agência falou, tipo, eu era cobaia deles também, né? Aí eu falei, cara, eles não sabem nada, eu tô sabendo mais do que eles. Aí encerramos o contrato, já tinha perdido um pouco de dinheiro lá, e eu fui no evento do Fórmula e contratei uma agência lá que agora era experiente. Que ano Ele que já foi tinha esse Fórmula? lançado, aí isso acho que já era 2017. Tá. Aí esses eram experientes, né? Eu peguei ali e eles já tinham lançado alguns nomes grandes, estavam lá e eles até andavam assim com uma postura de eu conheço. Vai Eu seguindo o high entendo. ticket, né? Eu entendo. Eu me lembro direitinho que eu fiz uma reunião com ele, ele estava naquela cadeira de gamer, que estava na moda, né? Cadeira de gamer lá, toda assim, tipo, eu sou o mestre dos magos. Aí eu peguei e falei, agora eu tô segura. Agora eu vou ficar com uma pessoa que entende tudo, eu não vou ser cobaia mais, pode falar o valor que é, né? Aí eu fui pagando o valor para ele, e ele não fez nada porque ele estava com uns 10 clientes, aí ele não tinha tempo para mim, né? E ele não foi fazendo, só que também, aí eu vejo, por que eu até às vezes tenho uma resistência com a agência e falo, o problema não é só a agência, o problema é a gente quando contrata uma agência. Sim. O que a gente faz? A gente delarga, a gente terceiriza, né? Você não quer fazer nada, você deixa por conta da... Eu fui pagando ele todo mês, só que eu estava envolvida no redemoinho do dia a dia e eu não cobrava e não fazia nada da minha parte também. Aí chegou 6 meses que eu estou pagando ele e não tem nada em movimento. Aí eu peguei e falei, peraí, não era pra gente já estar lançando, ganhando milhões e tal? Ele falou, pois é, mas você fez lá os deveres de casa que eu te passei pra você fazer? Aí eu falei, mas você não ia me lançar? Não é uma mentoria, né? Não é uma tutoria, é uma pra você me lançar. Ele falou, ia, mas você precisa fazer não sei o quê e tal. Aí eu peguei e falei, olha, eu preciso do resultado. Aí ele peguei e falei assim, me devolve o dinheiro. Ele falou, não, é igual academia. Você paga, você não for pra academia. O problema é seu, pô. Aí eu peguei e falei, caraca. Nessa hora, eu emburrei com o digital. Aí eu falei, não quero ir mais pro digital. Só que no que eu emburrei com o digital, minha mãe teve que vender o carro dela para pagar as contas. Eu tive que vender o meu carro para pagar as contas. Então a gente voltou a andar a pé, de ônibus. E minha mãe falou assim, Tati, estou fazendo os cálculos aqui. Né, a gente secou a nossa conta. Ela falou assim, para pagar o salário dos colaboradores para os próximos 6 meses, a gente precisa pelo menos uns 100 mil reais em caixa. E a gente não tem. Aí, o que a gente fez? Foi no banco pedir empréstimo. Aí, nessa hora, eu me senti incapaz, sabe? Porque quando eu saí da faculdade, eu ainda estava ali, assim, né? Triste, um buraco negro, mas eu consigo. Nesse momento, eu falei, será que eu consigo mesmo? Será que eu tive sorte na primeira vez? Ou será que eu sou boa o suficiente? Ali eu me senti, assim, impotente, total. E aí foi o momento que eu peguei e falei, eu entrei numa mentoria.
né? Na época não era uma mentoria meio mastermind lá com o André Cia, né? Uhum. Entrei lá e aí ele começou a me mostrar um monte de coisa que eu estava fazendo errado. Só que naquele momento foi o pulo do gato, assim. Porque a gente pegou 100 mil reais de empréstimo e eu falei, agora é meu tudo ou nada. Olha o cara de vendas aí. Vai, É seu isso tudo aí. ou nada. Eu falei, ou o negócio dá certo, ou eu vou ter que pedir emprego para alguém mesmo. E eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí eu mergulhei em estudos, mergulhei e falei assim, eu vou entender essa jossa, ninguém vai entender por mim, não. A maior liberdade, o maior poder é a gente ter domínio, né? Eu comecei a estudar ali, comecei a aplicar tudo, aplicar tudo, aplicar tudo. E aí eu me lembro que o André Cia falou assim, Tati, você é maluca, né? Você vendeu seu carro, tudo para investir no lançamento. E se esse lançamento der errado? E o lançamento deu errado ainda. Aí, no que o lançamento deu errado, eu não sei, acho que você não era ainda dessa época lá, né? Eu cheguei lá no grupo para me despedir do digital. Eu cheguei lá, era um encontro presencial nosso, eu fui toda triste, abatida, e falei, olha, vim me despedir porque deu errado o lançamento, então agora não tem mais o que fazer. Ele falou, mas o carrinho tá aberto? Eu falei, tá, mas primeiro dia não vendeu, segundo dia não vendeu, você acha que o terceiro, quarto dia vai vender? Eu falei, não tem mais o que fazer. Aí o grupo se uniu e falou, vamos fazer esse script, faz uma live. Aí eu toda triste já, né? Vou fazer uma live, não vai dar ninguém nessa live, nem tráfego a gente fez, não mandei convite e tal. Não, a gente vai entrar, você faz, não custa nada. Qualquer 5 mil reais a mais que entrar já vai te ajudar a pelo menos pagar as contas. Eu entrei, aí foi uma live que foi assim, histórica, até eu uso ela nos meus eventos, né? É uma live que eu comecei a chorar na live, eu nunca tinha chorado numa live na vida. Mas foi uma live que eu fui seguir o roteiro direitinho, só que na hora que eu entrei no meu storytelling, aí eu não aguentei. Aí eu comecei a falar. Para mim, nunca nada foi fácil. Eu sempre tive que pagar um preço muito alto. E eu comecei a chorar, e falar da escassez que eu tinha no passado, de onde eu vim, da época que eu tinha que escolher entre comer ou andar de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para os dois. Né? E aí eu fui trazendo, e a live começou a bombar. Quanto mais eu chorava, mais a live bombava. Eu nunca vi aquilo, sabe? E aí o pessoal marcando, e o pessoal comentando no chat e tal, e eu falando e vendo aquilo. Aí eu entrei no pitch, fiz o pitch de vendas. Na hora que eu terminei, que eu olhei, tinha feito 100 mil reais em 1 hora de live. Aí eu falei, 100 mil? Exatamente o dinheiro que eu peguei de empréstimo. Falei, tô salva. Já posso investir de novo. Aí eu cheguei lá no grupo e falei, gente, deu certo, funcionou, tal. Só que ali mandou o comando pro meu cérebro, que eu falei, nossa, eu descobri o que eu estava fazendo errado, o que estava faltando. Por isso que uma coisa que eu sempre falo, o resultado que você não tem é fruto de algum conhecimento, de alguma estratégia que te falta. Se alguém está tendo resultado, você também pode. O que estava faltando naquele momento? Chorar? Eu também, ser autêntica ali, mas estava faltando um roteiro, uma estruturação, né, de eu falar ali e de não desistir, sabe, falar ali com mais força. E no roteiro tinha vários gatilhos que eu não usava, né, por exemplo, coisas óbvias para a gente hoje, mas se você não ancora, você vai falar o valor, pode ser o valor que for, se você não ancorar antes, não vai dar o mesmo impacto. Eu já peguei página de vendas que meu time fez que não tinham coragem, na página de vendas, entendeu? Então, assim, tanta coisa que, você não trouxe um bônus, não quebrava objeção, só que no roteiro que eles desenharam junto comigo, e aí aquela live foi a junção de tudo. Acho que o ato de eu chorar e trazer minha autenticidade fez aumentar a audiência. Então, a gente lotou a live. Aí, depois disso, eu fiz o pitch de vendas na estrutura que tem que ser. E aí as pessoas compraram, e elas já estavam emocionalmente envolvidas comigo naquele momento. Então foi um conjunto de várias coisas. Meu time estava assistindo, um time pequeno, eram 3 pessoas nessa época, né? Meu time estava assistindo e disse que todo o time chorava junto, assim. Meu time assistindo e vivenciando aquilo. E aí depois disso eu fiz um lançamento que deu 7 dígitos, aí foi crescendo. Aí foi a hora que começou a entrar dinheiro no caixa, eu falei, cara, esse trem funciona mesmo. Né? Mas para mim ainda a grande virada no digital, porque nessa época eu vendia curso de produtividade. E curso de produtividade online é muito difícil vender. Nas empresas sempre deu muito bom. Mas as pessoas querem ter mais tempo, mas elas não querem pagar para ter mais tempo. E na embalagem que eu fazia, não tinha uma bigadinha, não tinha uma pegada de golfe, assim, sabe? Então, também não chamava tanta atenção. Aí o que mudou foi quando as pessoas falaram assim, Tati, eu não quero aprender produtividade com você. Eu quero aprender a ser você. Eu falei, mal sabe ele, né? Que não está sendo nada fácil nesse início. Ele falou, eu quero ser você. Eu quero palestrar em grandes palcos. Naquela época, eu já estava sendo chamada para palestrar em grandes congressos, em grandes eventos. Eu já palestrava ao lado de grandes nomes, né? Joel J, tem gente, Geraldo Rufino, lá atrás, E você você era conhecia essa chamada galera. por quê?
Pelas palestras, o tempo todo, assim, eu tinha a oportunidade de palestrar em um local, nunca deixei de palestrar. Mas você não tinha um processo de prospecção para trabalhar esse teu lado nesse momento? Não, eu tinha um vendedor que às vezes ficava prospectando de empresa em empresa, eu tinha plantado muito, digamos assim. Eu plantei muito, que foi 1 ano prospectando e trabalhando só no mercado de palestras, só que aí nunca parou, porque as pessoas me indicavam muito. E além de indicar, até hoje, por exemplo, naquela época a KLA me deu palco. A KLA, naquela época, era a maior empresa de eventos. É como se fosse a HSM, sabe? E aí a KLA, quando ela me deu palco, e eu palestrei ao lado de... Quem já palestrou na KLA? Mário Sérgio Cortella, grandes nomes. Quando eu palestrei lá, eu era anônima ainda, era desconhecida. Só que o ato de eu ter feito bem, assim, bem legal a palestra, na hora que eu desci do palco, o Edilson falou assim, eu quero que você saia por todas as KLAs do Brasil palestrando. Aí eu fui para a KLA de Floripa, fui para João Pessoa. E essas palestras eram sobre produtividade? Tudo sobre produtividade naquela época.